Graças e paz, queridos. Bom dia. Segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Estamos aqui para começar mais uma semana da nossa jornada bíblica. E é um prazer receber cada um de vocês aqui que já está entrando junto comigo nessa manhã. Já estou recebendo aqui o Arthur, a Nazaré, a Rosiane, a Ana Isidoro. Que bom você estar aqui, Ayrton, Carmen, todos os que estão entrando aqui, pastora Ana de Mogi já está aqui conosco também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa manhã. Maria Cecília, Lica, Geisa, bom dia a todos, Daniele, Dr. Paulo. Voltou, Ana, que bom, muito bom tê-la aqui junto conosco novamente. Daniele. Quem mais eu já não falei aqui? Tô vendo, tem bastante gente entrando já. Não dá tempo de acompanhar a sequência com que as pessoas entram, mas eu tô muito feliz da gente poder estar começando mais uma semana. Fomos. Né, Lucélia? Vamos receber muitos revelamentos, como disse o Ayrton comentando o último post. Fernando já entrou aqui também, a Raquel, o Luiz. Pastora Lilian, muito bem, aqui ó, vamos já fixar, doutora Nazaré já escreveu aqui pra gente, Jornada Bíblica, a Torre de Babel, é o tema que nós vamos estudar essa semana. Coloquei ontem no grupo do Telegram, joguei já uma enquetezinha aí para testar os nossos conhecimentos, se ela é uma história real, se ela é uma história fictícia, se ela é como Jó, uma história da antiguidade que foi acrescentada à Bíblia, porque tem muitos ensinos, né? Porque o que acontece? Jó é uma dessas histórias, né? Ela não tem relação com mais nada da Bíblia, então, ou é uma parábola. Meu Deus, quanta coisa, né? Mas é um tema espetacular, tem muita profundidade. Vamos ter que entrar um pouquinho pela história. Mas antes, eu só quero aqui, nessa manhã, mais uma vez, exatamente, Lica, conhecimentos. Eu quero só mais uma vez agradecer o carinho, a confiança de cada um de vocês para comigo, né? Idealizador do Jornada Bíblica, mas o verdadeiro mentor, o verdadeiro mestre dessa jornada é o Espírito Santo de Deus, amém? É Ele que tem nos ensinado. Eu só quero saber quem gostou da aula de sábado. Amém? Que aula espetacular, que aula tremenda, né? Deus, assim, me direcionou a fazer uma aula mais dinâmica na imersão. O foco, né, nesse período ainda da quarentena, enquanto estivermos de quarentena, é que, além das aulas, a ideia é fazer também, sempre na imersão, algo mais dinâmico, algo que a gente possa interagir com audiovisual, com outras técnicas de ensino para marcar melhor. Não tem como você viu aquele quadro hoje, a disposição do entendimento da ceia cai por terra em relação àqueles conceitos romanos, aqueles conceitos antigos, né? Aquelas imagens conhecidas, sacras, né? Primeiro que a ceia era uma festa que depois gerou um momento de angústia, mas que terminou Jesus sendo glorificado no Pai. Então foi muita coisa interessante ali que a gente viu, né? A gente saber onde estava Judas, onde estava João, a Bíblia nos mostra isso, né? É que às vezes a gente não para. Você vai ver agora na Torre de Babel a mesma coisa. Bom, vimos quase em todas as semanas. A gente não para ver que a Bíblia, ela deixa claro como tudo aconteceu. Ela não esconde nada. Você sabe que Jesus, a descrição bíblica é para clareza e não é para dúvida. Ok? Algumas coisas Deus guardou para conhecimento dele. Mas aquilo que nós precisamos foi tudo revelado
através da Bíblia. Isso, eu mandei um videozinho para completar, apesar que uma ou outra declaração dentro daquele vídeo é mais por conceito histórico do que bíblico mesmo, né? Você vê que ele fala do vinho, como se fosse o vinho usado na última ceia e tal, mas o vídeo ele é muito esclarecedor também, né? Então, quem sabe em breve teremos um instituto bíblico aqui em São Paulo para poder viver essas coisas, amém? Vamos lá então, queridos, vamos para mais uma semana. Quero só agradecer a Deus por essa semana. A apóstola Luciana Costa está aqui com a gente também, Deus te abençoe. Obrigado pela presença de todos os que já entraram, os que eu citei, os que eu não citei, os que vão entrar ainda. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito bom em nome de Jesus. Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, a Ti entregamos mais uma semana de busca pela Tua presença, pelo Teu conhecimento e pela Tua revelação. O quanto precisamos da palavra, Pai, tem ficado cada dia mais claro para nós. E por isso nós queremos nos esvaziar nesse momento, para que o Senhor nos preencha. Eu mesmo, Pai, me esvazio porque se há alguém que precisa ensinar, é o Senhor. Precisamos da Tua sabedoria, da Tua revelação e do Teu conhecimento. Por isso, usa-me, assim como usa cada um desses alunos, onde possamos compartilhar, aprender, crescer, frutificar. Agradeço, Pai, porque o Senhor está conosco, guarda-nos de todo mal, cobre-nos com o sangue e reveste-nos da armadura de Deus. E que essa aula, como todas que têm acontecido, Pai, possa ser para a honra e glória do Teu santo nome. Se há algo que recebemos, é porque do alto vem. E se há algo que aprendemos, é porque a Tua sabedoria se manifesta. Por isso, Pai, Te agradecemos. Guarda nossas casas, nossas famílias, nossos mentores espirituais, e que seja uma semana agradável na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Cássio Bremberger, Helena, que já entrou aqui, Ana, todos sejam muito bem-vindos. Um prazer recebê-los. E vamos lá, queridos. Vamos dar sequência então? Então nós vamos falar essa semana sobre a Torre de Babel, ok? Por que que esse tema eu acredito que veio? Porque primeiro ele é desafiador, sim, ok? Ele é uma história diferente que acaba de uma forma inusitada. Então eu queria começar essa jornada lendo o texto que fala sobre a Torre de Babel, ok? Gênesis 11, versículo 1. Abra Gênesis 11, versículo 1. Nós vamos estudar nessa semana. Tem alguns tópicos aqui separados, né? Dentro das aulas dessa semana, de hoje até sábado, nós vamos falar sobre história bíblica, nós vamos falar sobre propósito, motivação, nós vamos falar sobre linguagem e nós vamos falar sobre soberba e desobediência. Então, se preparem. Amém? Porque Deus vai falar muito conosco essa semana em nome de Jesus. Lembrando sempre que na sua mão precisa ter caderno, Bíblia e caneta para anotar, ok? Recebi do Dr. Paulo Grimaldi algumas anotações dele, que ele compartilhou comigo. Nas 11, já fizemos 11 jornadas nessa caminhada bíblica, né? Já fizemos 11 caminhos dentro dessa jornada, melhor assim. E ele me passou um dado muito, muito interessante dentro das suas anotações, que já foram citadas aqui. Mais de 500 referências bíblicas dentro da jornada. Mais de 500 referências bíblicas já foram citadas nessas 11 semanas. Ok? Amém? Só aqui nas minhas anotações em resumo, porque na verdade eu vou anotando não tanto quanto o resumo, eu tenho aqui mais de 110 páginas
formato A4. Se a gente colocar isso formato um livro, dá mais de 220 páginas de estudo. Amém? Então, tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Vamos lá, então, vamos ler Gênesis 11. Gênesis 11, versículos de 1 em diante, diz assim. Lembrando que a linguagem que eu uso aqui é a King James, atualizada. Vamos lá. E só mais uma coisa, se tem alguém que está aqui pela primeira vez, depois você escreve, olha, fui convidado, não tinha assistido nenhuma aula da jornada bíblica, estou começando a partir de agora. Amém? Gênesis 11:1. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Então declarou o Senhor. Versículo 5. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Versículo 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi desta maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso, ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre toda a face da terra. Glória a Deus pela palavra de Deus e pelo ensino. Amém, queridos? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa saber: Torre de Babel não é um termo bíblico, ok? Não tem nenhum lugar citando, olha a Torre de Babel, olha a Torre de Babel, a Torre de Babel. Não tem. Nenhum lugar tem escrito Torre de Babel, ok? Em algumas bíblicas tem como subtítulo dessa passagem, porque a Bíblia, depois que ela foi dividida por capítulos e versículos, para ficar mais fácil a sua consulta, por ser um livro muito extenso, colocaram em algumas bíblias como subtítulo a Torre de Babel. Mas, teoricamente, ninguém chamou aquela torre de Babel. Na verdade, Babel é o nome de uma cidade na região da Mesopotâmia, antiga Assíria, Acádia, ok? Na planície de Sinear. Babel depois acabou dando um nome para Babilônia, ok? A Babilônia nada mais é do que uma versão do nome Babel, ok? Babel em aramaico e Babel em aramaico e Babel em hebraico, que acabou dando nome para Babilônia, tá? Essa história é contada mais ou menos no ano 2450 a.C., pós-dilúvio. Acabou o dilúvio, ok? Os descendentes de Noé começaram ali a povoar a terra e aí chegou essa passagem de Babel. Então estou dando algumas informações, primeiro históricas, para a gente conhecer e para a gente entender aonde nós vamos chegar com tudo isso. Você vai perceber que tem muita relação a parte histórica com o que nós vamos. Lembra de Esther?
que a gente entender quem era Assuero, que tipo de rei era, derrubou por terra aquela história romântica que a televisão passa, tudo. Exatamente isso. Algumas facetas históricas sempre vai derrubar algumas deturpações mundanas aí que tentam criar ficção em cima da realidade, ok? Então vamos lá. Então Babel, que vem de Bavel, né? Babel aramaico, Bavel hebraico, significa portão de Deus. A tradução literal de Babel, ou Bavel, mas a gente vai usar o aramaico porque é provavelmente a língua com que foi escrita a Gênesis por Moisés, significa portão de Deus, tá? É uma combinação de duas línguas aqui, na verdade, o acadiano Bab e El, que a gente sabe que é Deus, tá certo? Por isso Rafael, Deus que cura, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então Babel quer dizer portão de Deus. Acádia também é aquela região ali da Babilônia, Acádia, tá? Muitos termos vêm da Acádia. Você sabe um termo que não é hebraico? Olha que interessante, na sua originalidade, El Shaddai. El Shaddai nós temos como tradução Deus Todo-Poderoso, mas na verdade El Shaddai é um termo acadiano que quer dizer o Deus, o Senhor dos montes. O Senhor dos montes, ok? Por isso que Abrão é o nome que diz aquele que vê até os montes. Olha só que tremendo isso. Então é muito legal a gente estudar as línguas. Jornada Bíblica também é cultura linguística para as nossas vidas em nome de Jesus. Eu vou descobrir como é que fala bom dia em acadiano para falar aqui numa das jornadas, amém? Então, vamos lá. Existe uma raiz hebraica similar, no caso Balal, tá certo? Que significa confusão, mistura. E aí se tornou a versão mais popular de Babel. Todo mundo traduz Babel como confusão, como diz aqui o texto, porque ali confundiu o Senhor a língua deles. Então aproximaram essa raiz hebraica similar Balal para entender que Babel, e depois o termo se tornou Babilônia, ok? É o lugar onde Deus confundiu a linguagem de toda a humanidade, ok? Então, a história cita a cidade de Babel, cuja sua torre foi construída com um propósito lá específico pelos homens que moravam ali naquela região, ok? Então, não tem o termo Torre de Babel, mas entende-se que uma torre foi construída em Babel, ok? Para alcançar, penetrar, na tradução que eu li aqui, para penetrar os céus, ok? Como, presta atenção agora, como é citada uma região comprovada historicamente, nós vamos ver que existiu um homem que construiu e governou sobre Babel. Então o que acontece? Essa história, ela é uma história real. Lembra que eu joguei a enquetezinha lá? Lembra que nós já falamos disso na jornada bíblica? O que comprova que é uma história real? O que comprova que é uma história da antiguidade acrescentada à Bíblia? O que comprova? A história, ela tem algumas comprovações, ok? Então, Babel, ela é uma cidade real, citada não só na Bíblia, mas citada nas histórias dos sumeros e dos babilônicos, ok? Que eram da região da Mesopotâmia, ok? Tem um homem que governou sobre essa cidade, nós vamos falar dele aqui ainda hoje, ok? Porque a história dele é muito, muito, muito importante na influência até os dias de hoje,
Até os dias de hoje, somos socialmente e espiritualmente, lógico nós não que caminhamos com Cristo, mas a humanidade influenciada pela história desse homem, ok? Então nós vemos o quê? Nós vemos que ela é uma história real, simplesmente real, ok? Não é uma parábola bíblica, não é uma história da antiguidade acrescentada. Quando eu coloquei aquele último tema na enquete, é justamente para a gente pensar. Jó é uma história da antiguidade real também, imaginamos, mas não cita o local, não cita que região Jó governava, aonde ele vivia, nada disso. Por quê? Porque a ideia é apenas pegar uma história bíblica antiga e acrescentar, porque ela tem ensinos, ok? Uma história uma história bíblica não, uma história da antiguidade. Jó foi acrescentado dessa forma à Bíblia. Já Babel não. Babel é uma história bíblica e real, ok? Então vamos lá. Vamos entender o processo da onde surgiu Babel. Após o dilúvio, lembra? Noé, família, animais dentro da arca. Não estudamos Noé ainda. Já falamos de Noé em algumas situações aqui, mas não estudamos Noé ainda. Anote aí porque vai ser uma das passagens, lógico, da jornada bíblica. Mas o que nós vemos? Noé, com a sua família, entra na arca, vem o dilúvio, destrói tudo. Deus pega e faz uma aliança com Noé. Olha quem está aqui. Olha quem estava aqui desde o começo no meu colo, nanando. Estava dormindo, agora acordou, está se mexendo aqui, é que ela quer ir embora. Vai lá. Vai lá. Quando ela começa a se mexer muito, é que ela quer sair. Bom, vamos lá. Então, após o dilúvio, Deus renova a aliança dele com a humanidade e libera sobre Noé e os seus descendentes o quê? A palavra que ele tinha dado lá em Gênesis 1, 28, para Abrão, para Adão e Eva, para o homem e a mulher. Melhor assim, Adão e Eva, para o homem e a mulher, que ele tinha feito. Ele diz o quê? Sede fecundos, povoe a terra, tal, tal, tal. Então ele faz isso novamente com Noé e com seus filhos. Ele abençoa Noé e seus filhos. Veja aí, vamos voltar um pouquinho. Estamos em Gênesis 11, vamos para Gênesis 9, 18. Diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Veja que cita Sem, Cã e Jafé, e aí fala assim: Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Ok? Então, toda a humanidade hoje é descendência de Noé. Ok? Segundo as escrituras, está escrito aqui. Aí o que acontece? Todo mundo conhece a história. Noé planta uma vinha, fica embriagado na tenda e é exposto pelo seu filho Cã. Cã entra, ele está lá nu, dançando na tenda, enchendo a cara de vinho. E aí o que acontece? Cã expõe o pai, vai lá, conta, né? Nós já falamos sobre a exposição. E aí conta para os outros irmãos, numa posição de respeito, de honra, vai lá, cobre o pai. Quando o pai acorda, Noé acorda e fica sabendo dessa balbúrdia toda que tinha acontecido e como Cã tinha se posicionado e como os irmãos tinham se posicionado, aí o que acontece? Noé vem e vai esbravejar. Minha Bíblia coloca esbravejar. Gênesis 9, 25 em diante. Gênesis 9, 25 a 27. Ele diz assim: então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã
seu escravo. Olha isso. Então Noé acorda de ressaca, com aquela dor de cabeça, com aquela bigorna na cabeça, e aí fica sabendo que Cã, seu filho, o expôs ali a sua falha, e que Sem e Jafé o cobriram. E aí ele libera uma profecia, como autoridade, como pai naquele lugar. Ele libera uma profecia e diz: maldito seja Canaã, e que ele seja escravo de escravos. Bendito seja Sem, e que Canaã seja seu escravo. Amplie o território de Jafé, habite nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Aprenda uma coisa, anote isso já como ensino. Jamais devemos liberar palavras em momentos de emoções muito fortes. Elas podem causar desastres. Jamais libere uma palavra em momentos de emoções muito fortes. Se você vê que você está dominado por algum tipo de emoção que possa interferir na sua clareza de entendimento, é melhor que você se cale. Por isso que a Bíblia diz, há momento de falar e há momento de se calar. E um dos momentos que nós devemos nos calar é o seguinte: um dos momentos que nós devemos nos calar é quando estamos debaixo de emoções muito fortes. Porque são palavras que podem ser geradas com poder no reino do Espírito, principalmente se estamos ocupando uma posição de autoridade, ok? Então Noé, de forma arbitrária, amaldiçoou o seu neto e não o seu filho. Quem tinha percebido isso? Cã é quem vai lá e expõe o pai. Mas quem é amaldiçoado é Canaã, não é Cã. É o filho de Cã que recebe a maldição. Ele não diz maldito seja Cã, ele diz maldito seja Canaã. E por que Moisés amaldiçoa Canaã e não Cã? Porque, queridos, é impossível amaldiçoar alguém que Deus abençoou. Nenhum homem tem poder para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Olha o que diz em Números, anote aí, isso é muito importante, porque às vezes a gente não sabe, ou a gente não presta atenção, e todo mundo fala assim, Deus amaldiçoou Cã. Não, Deus não amaldiçoou Cã, Deus amaldiçoa Canaã. Por quê? Porque não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. Veja o que está escrito em Números 23, versículo 8. Números 23, versículo 8. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Aqui quem está falando isso é Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus como profeta. E toda vez que ele tentava amaldiçoar, ele não conseguia. E aí ele diz aqui em Números 23, 8, todavia, como amaldiçoaria eu? Como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Como eu posso dizer? Pedro tem essa passagem também lá no livro de Atos, quando ele diz, quando Deus diz para ele assim, Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu digo que é puro. Não diga que é maldito aquilo que eu abençoo. Amém? Então, quando Deus abençoa, queridos, não tem como o homem amaldiçoar. Olha que poderoso. Olha que poderoso é isso. Amém? Por isso, e eu quero que isso fique bem claro, você não deve temer o que os homens, o que o diabo pode nos fazer. Devemos temer a Deus, a quem é o único que pode retirar a bênção de sobre nós. Ninguém pode te amaldiçoar se Deus te abençoou. Porém, as nossas falhas, as nossas brechas podem abrir
legalidade para que maldição venha sobre as nossas vidas. Isso é muito sério. Então, e também lá em Êxodo 20, a gente já leu em outras passagens, a gente sabe que as maldições, elas recaem de pai sobre os filhos. Então, às vezes, o pai, ele tem ali uma bênção liberada sobre a vida dele, mas aquela maldição, ela pode vir sim sobre a vida dos nossos filhos. Ó, o Fernando trouxe aqui Atos 10, 15. Muito obrigado. Ok? Pedro, Deus diz para Pedro, ó Pedro, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Ok? Não faça maldito aquilo que eu abençoei. Então, na hora de amaldiçoar, Noé sabia que ele não tinha uma palavra para liberar sobre a vida de Cã. Então ele vem e amaldiçoa Canaã. E veja que os nossos descendentes, independente de qualquer coisa, eles herdam características espirituais nossas, sejam elas boas ou não. A Bíblia diz que Noé era justo, e a graça de Deus o alcançou. Noé era justo e foi alcançado pela graça de Deus. Isso recaiu sobre Sem e Jafé. Tanto que eles, com justiça, foram lá e cobriram. A gente sabe que a honra precede a justiça. Eles foram lá e cobriram o pai. Então, existiu uma herança dessa justiça sobre Sem e Jafé. Porém, Noé também tinha uma tendência à promiscuidade. Ele foi lá, plantou a vinha, é algo premeditado, plantou a vinha, se embebedou, se colocou nu dentro da tenda de uma forma que chamasse atenção. Não é que ele estava bêbado, tirou a roupa, deitou e dormiu sem roupa. Não. De alguma forma ele chamou atenção com aquela postura dele, talvez promíscua ali. E essa promiscuidade veio sobre Cã, porque Cã olhou aquilo e se agradou daquilo. Se agradou da forma como o pai estava se relacionando, né? Com aquela bebediz, com aquela embriaguez. Foi lá e fofocou com os irmãos. Você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? Ele se agradou da visão que ele teve. Ele viu o pai dele bêbado, nu. Se agradou daquilo, achou aquilo interessante. Foi lá e fofocou com os irmãos. Então, assim como Sem e Jafé herdaram essa postura de honra e de justiça, Cã herdou essa postura de promiscuidade, né? Então a gente vê que isso veio sobre os descendentes de Cã. Tanto a palavra de Noé, que eles seriam escravos, quanto essa postura promíscua, como essa postura de se agradar com as coisas, com a malignidade, ver a malignidade e se agradar, queridos. Olha que terrível isso. Nós não podemos nos agradar com o mal. Você sabe que uma vez eu me peguei dessa forma, não com promiscuidade, mas me agradando do mal. Eu estava assistindo um jogo de futebol, não era nem o time que eu torcia, estava assistindo um jogo que estava passando, era lá, final do jogo, já umas 10h30, 11 horas da noite, eu lembro que estava só eu no sofá assim, a Rô já tinha ido deitar, os meninos eram pequenos, estavam dormindo, e eu estava assistindo aquele jogo de futebol, e de repente começou uma pancadaria no jogo. Saiu um negócio, mas sabe que quando sai aquela briga generalizada, todo mundo contra todo mundo correndo, você não sabe quem tá batendo em quem? Queridos, quando eu me percebi, eu estava de pé, assim, ó, olha como é que eu tô aqui agora, ó. Eu estava assim, de pé na televisão e torcendo por um dos outros times, torcendo por um dos times para que ele vencesse a briga. Sabe o que era isso, queridos? Os meus olhos se agradando do mal. Quando foi, sabe aquela cena meio que você se percebe, meio filho pródigo, caindo em si?
deu um estalo, desculpa, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou perdendo? A minha hora de sono, olha isso. O que eu estou perdendo? O meu descanso. O que eu estou perdendo de estar com a minha esposa na cama? O que eu estou perdendo o meu tempo e, além de tudo, ainda me contaminando? Não é o jogo de futebol, presta atenção. São os nossos olhos. São os nossos olhos. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Ok? Eu não tenho essa referência, se alguém achar para mim, joga aí pro pessoal. É importante a gente sempre citar, porque eu nem ia falar dessa referência aqui agora. Ok? Então, veja só, eu me agradando. Então, Cã se agradou da visão. Olha só, Cã se agradou da visão da maldade, da malignidade. Cuidado para não assistir programas como aqueles de polícia sensacionalista que tem na Record, que tem na Bandeirantes, acho que é na Bandeirantes, e começar a se agradar de algumas notícias que são malignas, né? Então Cã, ele se agrada, vamos para frente. E vem uma maldição. Agora abra sua Bíblia. Os nossos olhos são as janelas da alma, tá? Não são os espelhos da alma, Lica. Os nossos olhos são as janelas da alma. Os nossos sentidos, na verdade, olhos, olfato, paladar, audição, tato. É por onde entra, é as janelas da alma, é por onde nos contaminamos, ok? É por onde somos influenciados, o que ouvimos, o que vemos, o que cheiramos, ok? Por isso, cuidado, por isso, muito cuidado, tá? Ó, o Fernando mandou aqui pra gente, Mateus 6, 22 e 23. Eu ia, não quero falar agora, eu ia falar que estava em Mateus 6, se os seus olhos forem bons, teu corpo será iluminado, se seus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas, ok? Então são as janelas, cuidado com o que ouve, com o que toca, ok? Com o que cheira. Tem alguns tipos de incenso que pessoas levam para casa para deixar a casa perfumada. Esses incensos, eles são fabricados com propósitos, ok? Tanto físicos quanto espirituais, e tiram o entendimento e assim por diante, ok? Mas vamos lá, Gênesis 10, versículo 6, abre aí. Vamos ver a sequência da história, depois que Deus amaldiçoa, para ver onde vamos chegar lá em Babel. Vamos lá, Gênesis 10, 6 diz assim: estes foram os descendentes de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Ok? Cush, Mizraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Só podia ser oxítona, os filhos de Cush, tá? Tinha que ser acentuada. Toda oxítona terminada em A é acentuada. Eu tô brincando, mas olha lá, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. Nomes fáceis aí para dar para os filhos, ok? Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Deda. Aí vem assim, veja só, Cush gerou também Nimrod. Anote esse nome, guarde esse nome. Nimrod, ok? O primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo, há o ditado, valente como Nimrod. No início, presta atenção agora, o seu reino, versículo 10, Gênesis 10, 10. No início, o seu reino abrangia Babel, Erec, Acade e Cainé, nas terras da Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Síria,
onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim deu origem aos luditas, anamitas, leabitas, naftuitas, patruzitas, casluitas, dos quais descenderam os filisteus e os caftoritas. Anota esses nomes: Nimrod, Babel, Nínive, filisteus. Queridos, Nimrod, que é o fundador de Babel, Nimrod, ele se torna o primeiro homem poderoso sobre a terra. Qual é a tradução desse homem poderoso sobre a terra? Ele se torna o primeiro grande governador da terra. O primeiro grande rei. Não usavam nomes como reis e governadores nessa época, não existiam traduções. Então Moisés, quando escreve aqui para deixar claro qual era o poderio do reinado dele, ele descreve da seguinte forma: ele se torna o primeiro grande homem poderoso na terra. Ok? Ô André Consuelo, Deus te abençoe, direto de Portugal. Deus abençoe, Helena, você também. Que bom que vocês estão aqui comigo. Ok? Ele se torna poderoso sobre a terra. E a Bíblia mostra que o reinado dele tinha 28 reinos sobre o seu comando. Ok? 28, incluindo Babel, Nínive. Babel depois se torna Babilônia. Nínive depois se torna Síria. E aqui que fala, né, que descendem os filisteus, que é Misraim. Misraim depois se torna a Filístia. Queridos, 3 grandes potências da antiguidade: Babilônia, Assíria e Filístia. Então veja só, Nimrod, ele funda Babel, Acade, que se torna Babilônia, Nínive, que depois se torna Síria, e Misraim, que depois se torna Filístia. Todos povos pagãos e promíscuos. Todos baseado na essência que Cã gerou de Noé, aquele lado promíscuo, aquele lado maligno, gera toda uma descendência que vai se tornar promíscua e escrava na terra. Olha isso. Tem alguns versículos aqui que comprovam isso, algumas passagens que nos faz lembrar isso. Jeremias 51:7. Jeremias 51:7 diz assim: a Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor. Ela embriagou toda a terra, do seu vinho beberam as nações, e por esse motivo perderam o bom senso e tornaram-se loucas. Olha a influência da Babilônia. Um vinho se tornou como um vinho de influência sobre as nações, e as nações que beberam desse vinho perderam o bom senso e tornaram-se loucas. Lembra o povo filisteu, da qual crê-se que era descendência de Dalila, que através da promiscuidade encantou os olhos de Sansão. Sansão bebeu do vinho da Filisteia, na verdade, né? Da Filisteia, e perdeu o bom senso e ficou louco. Entregou o dom que Deus havia dado a ele. Vendeu o dom pela prostituição, pela promiscuidade. Queridos, e a Síria é só você lembrar do rei Assuero na história de Esther, ok? Como eram os assírios, como era o governo naquela região. Então, queridos, todos esses descendentes de um governo de um homem que se tornou o primeiro homem poderoso, o primeiro governante, o primeiro rei na terra,
chamado Nimrod. Nimrod, ele é um termo que vem de um verbo. O nome Nimrod, ele vem de um verbo chamado maradi. Eu vou até escrever, porque isso aqui não... Opa, não é mas. Maradi. Maradi. Esse termo do hebraico significa rebelião, rebelar-se. Ok? Então o próprio nome Nimrod, ele fica conhecido como rebelar-se. Por isso dizem, a gente leu aqui, quem é como valente como Nimrod? Quem é rebelde, valente a ponto de se rebelar contra Deus? Ele ficou famoso por se rebelar contra Deus, ok? Esse termo era audaz e corajoso diante do Senhor. Esse termo é a mesma coisa que ele desafiava o Senhor. Ele não era corajoso pelo Senhor. Ele não era corajoso no Senhor. Ele era corajoso diante do Senhor. Valente como Nimrod, valente como aquele rebelde. Porque todo rebelde tem o seu tempo de valentia. Até a rebeldia dele ser exposta e castigada. Todo rebelde é valente. Ele enfrenta, ele é audacioso, ele é ousado, até a sua rebeldia ser exposta, humilhada, porque o Senhor resiste a essa soberba que gera rebeldia, exposta e humilhada, ok? Então vamos lá. Então Nimrod, olha isso, queridos. Essa parte aqui, eu tô mergulhando muito, né, para a gente poder compartilhar aqui sobre isso. E absurdo assim, o que esses 9 versículos do livro de Gênesis, que conta a parte de Babel, ele é rico e precioso em ensino, né? Olha, vou até essa frase aqui eu não tinha, vou até fixar agora esse comentário aqui, hein? Todo rebelde tem o seu tempo de valentia, até que seja tudo exposto, e humilhado, castigado. O rebelde, ele é castigado, né? A Bíblia diz que o rebelde andará por lugares áridos, não vai conseguir ter raiz para gerar frutos bons, né? Está no livro de Jeremias, depois eu pego essa passagem. Então o que a gente vê aqui? Nimrod se torna influente, olha só o poder que ele teve, e consegue convencer todos os povos, até os descendentes de Sem Jafé, a seguir com ele para o Oriente. E aí eles acham a planície de Sinear. Ok? Esse nome Sinear foi dado depois a essa planície, em homenagem a uma deusa considerada a rainha dos céus daquele lugar, chamada Sin. S-I-N, a deusa Sin. Por isso terra de Sinear. Terra que adorava uma rainha dos céus chamada Sin. Porque você sabe que rainha dos céus é uma representação, é um principado que tem em vários lugares. Então tem, por exemplo, no Brasil, conhecida como Nossa Senhora Aparecida, no México, Guadalupe, em Portugal, Fátima, meu Deus, fugiu o nome agora, lá na cidade grega que tinha Diana, em Éfeso, Diana, ok? Então são várias manifestações da rainha dos céus, ok? Então o que a gente vê aqui? Nimrod se torna tão influente que ele consegue levar todos os povos para lá. E lá ele desafia Deus, junto com os seus governadores, com 2 comportamentos.
Nimrod desafia Deus com 2 comportamentos. Presta atenção. Gênesis 11:4, nós já lemos aqui no começo de tudo. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Dessa forma, presta atenção agora, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Guarde isso, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Nosso nome será honrado. Ele desafia Deus com o princípio, com o comportamento da soberba. Ok? Da soberba. Eles queriam que a torre fosse até o céu. Para quê? Para eles habitarem no céu? Não. Porque se eles tivessem uma torre muito alta, nós vamos falar para frente de como era a construção dessa torre naquela região. Se eles tivessem uma torre muito alta, Deus não poderia matá-los novamente com um novo dilúvio. Porque a hora que viesse o dilúvio, eles subiriam ao cume da torre. Olha isso. Olha a audácia. Olha a soberba. A arrogância de Nimrod e dos seus governadores. Façamos uma torre que chegue até o céu, porque se Deus mandar o dilúvio de novo, Ele não pode nos destruir. Ele não pode nos matar. Ok? A soberba, queridos, anote isso. Se quiser, publica. Você printa a tela, publica, manda no seu story, para as pessoas poderem ler isso. A soberba leva-nos a desafiarmos nossas autoridades e nos faz esquecer das promessas de Deus. A soberba nos leva a desafiarmos nossas autoridades e nos faz esquecermos das promessas de Deus. Queridos, Deus já havia prometido para Noé e os seus descendentes que não destruiria novamente o ser humano, nem mais nada, através de um dilúvio. Gênesis 9:11 diz assim, Deus diz assim, Gênesis 9:11, estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Então presta atenção, a soberba leva-nos a desafiarmos nossas autoridades e nos faz esquecer as promessas de Deus. Então o primeiro comportamento de Nimrod é a soberba. E o segundo é a desobediência. A soberba somada à desobediência gera a rebeldia luciferiana na vida do ser humano. A soberba somada à desobediência leva a rebeldia luciferiana, ao princípio luciferiano da rebeldia de Gênesis, que depois, em cima do homem, que depois é citado, que estava sobre Lúcifer, em Isaías e também Ezequiel. Ok? Amém? Todos estão entendendo? Então, primeiro, nosso nome será honrado, soberba. Segundo, jamais seremos dispersados pela terra. Desobediência. Porque Deus mandou que Noé e os filhos dele se espalhassem, multiplicassem e enchesse a terra. Olha isso. Olha isso. Gênesis 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos, enche a terra. E aí vem Nimrod, une, exerce influência sobre os povos e fala: não seremos espalhados sobre a terra.
Não vamos nos espalhar sobre a terra. Olha o que Deus está nos dando de conhecimento nessa manhã para a gente entender essa passagem. Quantos estão entendendo? Quantos estão recebendo nessa manhã e podem dizer obrigado, Jesus? E vamos correr, porque só falta 5 minutos aqui. Amém? Veja só. Quando Noé... Agora olha isso, queridos. Olha isso. Isso aqui é para arrebatar o nosso espírito. Quando Noé disse que Canaã seria escravo dos seus irmãos, apesar de uma liberação maldita no momento da raiva, tinha um cunho espiritual, que era a promiscuidade, a malignidade, se submeter à justiça. Se Sem Jafé representava a justiça e Cã representava a malignidade, Noé estava declarando que a malignidade fosse escrava da justiça, que a malignidade não dominasse sobre a justiça. Mas Nimrod consegue, através da sua audácia perante o Senhor, inverter essa situação e faz com que Sem Jafé se submetam à malignidade. Ele leva todo, porque diz aqui, todos os seres humanos vão até a planície de Sinear, seguem Nimrod para lá, seguem o discurso de Nimrod, assim como Adão e Eva seguiam o discurso da serpente. E assim como hoje existem muitos crentes se submetendo à escravidão de maldições, quando um dia já foram abençoados por Deus para governarem. Presta atenção nisso. Há muitos cristãos se submeter à escravidão de uma maldição, quando eles já foram abençoados por Deus para governarem. Olha isso. Olha isso, discurso de Nimrod na nossa direção. Cuidado com os discursos de Nimrod na tua direção. Cuidado para Nimrod não te levar para planícies governados pela malignidade. Sem, ele é aquele que gera os semitas. Os semitas são os descendentes de Sem. Por isso o termo antissemita, para quem odeia os judeus, para quem quer ver o extermínio dos judeus, é o termo antissemita. Ok? Então, Sem, ele gera os semitas. E os semitas que deveriam habitar em tendas e governar, os semitas se tornam escravos do paganismo e da promiscuidade. Os semitas se tornam escravos do paganismo e da promiscuidade. Mas presta atenção nisso. Mas Deus chama do meio desse povo aquele que faria aliança com ele. Quem? Abrão. Da onde vem Abrão? Da terra de Sinear. Ainda que debaixo de promiscuidade e paganismo, Deus chama Abrão, que vem da terra de Sinear. E porque Abraão teve fé, isso lhe foi imputado por justiça. Em Abraão a justiça é resgatada, porque Sem perdeu a consciência de que ele era o condutor da justiça. Se submete à escravidão da promiscuidade e do paganismo. Mas Deus vem em Abraão e fala: Abraão, você precisa crer. Porque se você crê, Abraão, a justiça é resgatada. E porque Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Romanos 5:20 diz o seguinte: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Neemias 13:2 diz: mas o nosso Deus mudou a maldição em bênção. Em 10 segundos está encerrando essa live. Nós encerramos aqui. Eu quero que você reflita nisso que nós aprendemos aqui nessa manhã.
Telegram aberto a partir de agora. Beijo no coração, ótima semana!